Olá, bem-vindos ao Cinemarden. E o tema de hoje é um filme que está completando aniversário esta semana, 32 anos do seu lançamento nos Estados Unidos. O filme em questão é Blade Runner, o Caçador de Androides, dirigido pelo Ridley Scott. Este é um filme com o qual eu tenho uma relação bem pessoal, é um filme que quem me conhece sabe, já vi mais vezes até agora, já contabilizei 84 vezes que eu vi esse filme. Parece muito, mas para mim é sempre uma surpresa. A cada visita que eu faço a esse filme, eu descubro, eu percebo alguma coisa que eu não havia percebido anteriormente. A história do Blade Runner começa bem lá para trás, no final da década de 1960, mais precisamente em 1968, quando é lançado o livro Do Android Dreams of Electric Sheep, que no Brasil recebeu a tradução literal de Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Esse é o título original do livro, escrito pelo Philip K. Dick. Quando esse livro foi lançado nos Estados Unidos, em 1968, a atriz Barbara Hershey comprou esse livro e deu de presente para um grande amigo dela, o jovem cineasta, ainda sem muita experiência, Martin Scorsese. Martin Scorsese foi a primeira pessoa a demonstrar interesse em fazer uma adaptação do livro para o cinema. Não deu certo. Em compensação, esse mesmo livro foi lido pelo Hampton Fletcher, que era um roteirista e produtor de cinema, que ficou muito interessado na obra, conseguiu que um amigo dele, produtor, comprasse os direitos da obra e o filme, de uma certa forma, teve início aí no comecinho dos anos 70. Se contratou um diretor na época, o Robert Mulligan, que vinha de um grande sucesso, Houve Uma Vez o Verão, e foi contratado, adivinha quem? Dustin Hoffman, para fazer o papel do Deckard. Então, Hampton Fletcher, com esse roteiro, bateu em muitas portas, conseguiu envolver alguns produtores e a produção teve início. A pré-produção, a produção mesmo, filmagem, não chegou a acontecer. Mas foram muitos problemas, já com o Dustin Hoffman envolvido, isso em meados da década de 1970, mas o filme não vingou. No final dos anos 70, depois do sucesso de Guerra nas Estrelas, do Jornada nas Estrelas, que voltou ao cinema, e principalmente de Alien, o Oitavo Passageiro, uma figura foi chamada para se envolver nesse projeto. No caso, o inglês Ridley Scott, que na época até recusou o convite, ele não quis dirigir o Blade Runner de imediato, que na época nem se chamava Blade Runner. Ao longo desses mais de 10 anos de pré-produção do filme, ele teve vários títulos, né? Blade Runner foi o último que ele recebeu e é o que ficou, mas ele foi chamado de Mecanismo, foi chamado até de Gotham City, foi chamado de Do Android Dreams of Electric Sheep, que era a tradução, o mesmo título do livro, e no final terminou ficando Blade Runner. Ele não queria se envolver com mais um projeto de ficção científica, ele já tinha feito o Alien, estava envolvido com a adaptação de Duna, que terminou não dando certo, caiu nas mãos do David Lynch, mas aconteceu um problema na vida dele, ele perdeu o irmão mais velho e por alguma razão, que eu não sei explicar qual, ele se identificou com aquela história do Blade Runner e se ofereceu para trabalhar, disse que aceitava o convite. E aí, finalmente, teve início a produção efetiva do Blade Runner. Isso no final dos anos 80, a produção teve início em 1981. O Ridley Scott é conhecido pelo seu exagerado perfeccionismo e ele teve muitos atritos durante a pré-produção com Hampton Fletcher, que foi o cara que desde o começo esteve envolvido com o projeto. A situação ficou tão desgastada entre os dois que ele demitiu o Hampton Fletcher e contratou um segundo roteirista, o David Webb Peoples, para retrabalhar aquele roteiro. Uma das coisas que incomodava muito o Ridley Scott, ele queria que o filme tivesse algo diferente, que não fosse igual aos outros filmes de ficção que existiam na época.
Então ele decidiu que a época seria meio que atemporal. Apesar de a gente saber desde o começo que a história acontece em Los Angeles em 2019, ele teve cuidado de mostrar uma cenografia, figurino, algo que não te remetesse a uma época específica. Isso também valeu até para as telas, os monitores que aparecem no filme. Na época só existia computador monocromático, aquela tela verde, ele usa uma tela azul para justamente não deixar o filme datado. Teve uma série de pequenos detalhes de cena, de objetos, de composição, que ele teve um cuidado redobrado justamente para não deixar o filme datado. O filme parece ser de qualquer época, você não consegue identificar pelo que você vê de quando efetivamente o filme é. O filme foi feito em 81 e lançado em 1982. E ele queria um nome diferente para o agente, o cara que persegue os androides, né, como eram chamados na época, tanto no filme como originalmente do livro. E ele contrata o David Webb Peoples, que quando leu o roteiro do Hampton Flash, disse, olha, eu não tenho que mexer aqui, esse roteiro tá perfeito, no meu ponto de vista. Mas ele insiste, ele faz pequenos ajustes, e é ele que sugere o nome Replicante. Ele diz que, o David Webb Peoples diz que estava ajudando um filho dele num trabalho de ciência que falava sobre mitose, meiose, réplicas celulares, e daí de réplica ele tirou o nome Replicante. E claro, um nome bem diferente, um nome novo, o Ridley Scott concordou e ficou os replicantes no lugar dos robôs, dos androides que a gente conhece. O filme foi lançado e, claro, ia ser lançado, precisava de um ator principal. Curiosamente, a mesma Barbara Hershey, que lá em 1968 havia indicado o livro para o Martin Scorsese, foi ela que sugeriu ao Ridley Scott, essa mulher muito importante na história desse filme, foi ela que sugeriu ao Ridley Scott dar uma olhada num ator que estava na Inglaterra fazendo um filme com Steven Spielberg. Esse ator, o Harrison Ford, que já vinha do sucesso do Han Solo, do Star Wars, e estava na Inglaterra filmando com o Spielberg Os Caçadores da Arca Perdida. Ele viu, procurou o Spielberg, foi lá até o escritório deles lá em Londres, teve acesso ao copião de Os Caçadores da Arca Perdida e viu o Indiana Jones, no caso o Harrison Ford, em ação, e teve a certeza de que ele era o ator ideal para fazer o Rick Deckard. Contactou, fez alguns ajustes no figurino para não ficar muito parecido com o Indy, e o que você vê é aquele resultado final do filme. Os outros atores foram escolhidos por conta de outros trabalhos ou de testes que o diretor fez, e se revelou o elenco perfeito para aquele filme. Só que quando o filme ficou pronto e os executivos da Warner viram o filme, não entenderam nada. E impuseram, por força de contrato, que fosse feita uma narração para explicar algumas passagens do filme que, segundo ele, o espectador não conseguiria entender sozinho. Por força do contrato, muito a contragosto, o Harrison Ford gravou essa narração. O Ridley Scott teve que modificar o final não era aquele final feliz que a gente viu na primeira versão de 1982. Para esse final foram utilizadas cenas que sobraram da abertura de O Iluminado, do Stanley Kubrick, aquela sequência aérea do Spinner, que é aquele carrinho voador indo para o norte. Aquelas imagens são de O Iluminado, da abertura de O Iluminado. Você não vê o fusquinha do Jack Nicholson, mas vê aquela paisagem aérea bonita. Aquilo foi usado como um final feliz para o Blade Runner. E o filme saiu desse jeito, mutilado, segundo o diretor. Ninguém entendeu, a crítica caiu de pau em cima do filme. O filme foi um fracasso de bilheteria em 1982. Foi um filme muito caro para a época, custou quase 30 milhões de dólares, que era muito dinheiro naquela época, e não deu um retorno satisfatório. Tempos depois, cerca de 5, 6 meses depois, o filme é lançado na Europa, lançado no Brasil, em outros países. E na Europa, principalmente na França, o filme começa a ser bastante elogiado pela crítica e se revela um grande sucesso de público. A Warner, que queria recuperar o prejuízo do filme, liberou rapidamente o Blade Runner para VHS, que era uma tecnologia muito recente no início da década de 80, e alguns filmes até demoraram um pouquinho para ser lançado nesse formato novo.
Mas a Warner, querendo recuperar o investimento no filme, liberou já no início de 1983 o filme para VHS. E o Blade Runner encontra finalmente o seu espaço. Se torna um grande sucesso nas locadoras. Naquela época não se vendia filme, os filmes eram locados, e ele se torna um grande campeão de locação. E a crítica revê o filme tempos depois, e é claro, a partir daí as críticas passam a ser positivas e tem início o culto ao filme do Blade Runner. Anos depois, já no início da década de 1990, um estudante de cinema do interior da Califórnia encontra o material original desse filme e percebe e descobre ser a versão original que o diretor queria ter feito. Sem a narração, com algumas cenas adicionais, ele remonta esse filme e começa a exibir no circuito universitário. E claro, com grande sucesso. A Warner descobre isso e, numa atitude até muito sensata, não processa e manda prender o garoto e, ao invés disso, percebendo o potencial que o filme tem, chama o Ridley Scott de volta e diz: olha, tá aqui o seu filme do jeito que ele era, remonte e faça como você queria ter feito lá em 1982. O Ridley Scott aceita o desafio, remonta o filme, tira a narração, tira aquele final feliz que foi imposto, e em 1992 foi relançado nos cinemas, nas comemorações dos 10 anos do filme, com o subtítulo de Corte do Diretor, ou Versão do Diretor, Blade Runner Director's Cut. E claro, se torna um grande sucesso. Tempos depois, na comemoração dos 25 anos do filme, o Ridley Scott faz uma nova e definitiva mexida no filme, adaptando a tecnologia digital recente e fazendo todas as correções que ele queria ter feito já originalmente, mas a tecnologia da época não permite. Então o filme tem agora, segundo o próprio Ridley Scott deixa claro na abertura da última versão, que essa versão definitiva é a última. Ele prometeu não mexer mais no filme. E atualmente, muitos rumores dão conta de que Ridley Scott voltou a se envolver com o universo do Blade Runner e que deverá fazer uma continuação ou uma história anterior. Tudo ainda está meio nebuloso, falam que o Harrison Ford vai se envolver de novo com o projeto, mas o Blade Runner é aquele tipo de filme que não deveria ser mexido. Ele está perfeito do jeito que está, ele tem uma trilha sonora fantástica do Vangelis, tem um elenco primoroso, um roteiro bem enxuto, discute questões bem fundamentais na vida de qualquer pessoa, tanto é que na história se busca um sentido para a vida e o ser humano não é mais o foco disso. Quem busca esse sentido, quem tem essas motivações humanas são justamente as máquinas do filme, os androides, os replicantes. Blade Runner veio para ficar e é um dos grandes momentos e um dos filmes mais influentes dos últimos anos em toda a história do cinema. Até o próximo Cinemarden.